A crescente sombra do marxismo cultural. Uma poderosa corrente cultural tem alimentado esse rio do politicamente correto, a restrição da liberdade de expressão, o aumento do controle governamental, o crescente conflito racial e a hostilidade contra o cristianismo. Liderando esses ataques contra os nossos valores está uma corrente do marxismo amplamente ensinada nas universidades e adotada pelos elitistas como a teoria capaz de prover a melhor explicação acerca das desigualdades da sociedade, que representa nossa maior esperança para consertá-las. Sim, por incrível que pareça, Karl Marx ainda tem influência, mesmo depois de morto. Marx apresentou uma teoria de supremacia estatal que exigia controle econômico e social, imposto à Rússia após a Revolução de 1917. Depois dessa revolução, durante a qual milhões de pessoas foram mortas, o Estado aboliu a propriedade privada e passou a se dedicar a buscar igualdade e justiça para o povo oprimido. Essa supremacia estatal exigia a supressão da religião e a restrição dos direitos individuais. Hoje, enfrentamos o que é conhecido como marxismo cultural, cuja doutrina não é imposta por meio de guerras em campos de batalhas. Esta é uma corrente do marxismo que conquista o coração e a mente de modo gradual. Por meio da transformação da cultura, o povo é bombardeado por promessas grandiosas e fantasiosas e acredita nelas porque quer, as pessoas as aceitam porque acreditam em seus benefícios. O marxismo cultural promete esperança e mudança, igualdade de renda, harmonia racial e justiça social com base em valores seculares, e não na moralidade judaico-cristã. Ele tem um discurso bastante conhecido sobre inclusão e promove a liberdade sexual como substituto dos valores bíblicos, considerados retrógrados e repressores. O marxismo cultural não sufoca contradições religiosas supostamente antiquadas, mas defende ideias progressistas consideradas iluminadas. Essa corrente promete justiça social, expressão que carrega vários significados que serão discutidos mais adiante neste livro. Os marxistas culturais desejam dominar 5 instituições: a vida social, política, educacional, religiosa e, acima de tudo, a vida familiar da nação. E, conforme observamos o que está acontecendo em nossa cultura, podemos dizer que os ativistas dessa corrente estão conquistando um sucesso absurdo, êxito alcançado supostamente em nome do progresso. Para interpretar com mais propriedade os desenvolvimentos de nossa cultura, precisamos entender e conhecer melhor o próprio Marx e a sua visão original. Ele sabia que determinados pilares fundamentais deveriam ser derrubados antes que uma nação pudesse reconstruir uma nova cultura econômica, racial e moral. A destruição da família nuclear, um obstáculo para a implementação de todas essas mudanças, é a família nuclear, composta de um pai, uma mãe e seus filhos. Marx dizia que as famílias constituídas com base na lei natural e nos valores judaico-cristãos geravam desigualdade e se alimentavam da ganância e da opressão sistêmica. Portanto, para que a visão marxista de igualdade fosse implementada, esse modelo de família precisava ser destruído. Na história do direito, a lei natural supõe a existência de princípios divinos impostos à criação que regem o seu funcionamento, incluindo o ser humano, de modo que a obediência gera benefícios, enquanto a desobediência gera consequências. Uma das razões pelas quais a família nuclear é um obstáculo para o marxismo é a tendência natural de os filhos dos ricos herdarem suas riquezas, enquanto os filhos dos pobres herdam e dão continuidade à pobreza. Marx estava determinado a mudar isso. A solução por ele proposta era: se o Estado possuísse toda a riqueza, então ele poderia redistribuí-la de maneira mais uniforme entre todos os seus cidadãos. Os salários desproporcionais e as oportunidades econômicas desiguais também desapareceriam. Friedrich Engels, que ao lado de Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista, afirmou que a família nuclear só surgiu com o capitalismo. Antes do sistema capitalista, as sociedades tribais não eram organizadas por classes, os filhos e as propriedades pertenciam à comunidade e o povo gozava de liberdade sexual. Os marxistas alegavam que as restrições que limitam a intimidade sexual a um relacionamento entre homem e mulher dentro da aliança do casamento foram inventadas pela religião a fim de manter o domínio do homem. A crença em Deus e na Bíblia,
com seus ensinamentos sobre instituições sociais, como o casamento, seria a fonte de diversas formas de opressão, e não para por aí. No sistema marxista, a família é vista como uma unidade na qual as mulheres são oprimidas pelos maridos e os filhos oprimidos pelos pais. Esses núcleos de opressão devem, portanto, ser destruídos. As mães devem abandonar os seus lares e ingressar no mercado de trabalho. Assim, nas palavras do próprio Marx, qualquer que tenha um mínimo de conhecimento histórico sabe que grandes mudanças sociais são impossíveis sem o fermento feminino. O progresso social pode ser medido de maneira exata pela posição social do sexo feminino em uma sociedade. 2. Então, o fermento feminino ou a revolta feminina é considerado fundamental para libertar a família de diversas formas de opressão e do padrão capitalista de transmissão de riqueza de uma geração a outra. As mães devem ser incentivadas a deixar os seus filhos para serem criados por outras pessoas, afinal, as mães donas de casa são oprimidas por seus maridos e ficam facilmente satisfeitas. Se as suas queixas, e muitas delas são legítimas, puderem ser exploradas, então elas estarão dispostas a reprimir seus instintos maternos e sair de casa para entrar no mercado de trabalho. Esse posicionamento é vendido como um passo rumo à sua libertação e igualdade. Os marxistas acreditam que um dos benefícios trazidos pelo ingresso das mães no mercado de trabalho é ter crianças que serão obrigadas a estudar em creches e escolas do Estado, onde poderão ser doutrinadas na ideologia marxista e, assim, aprender sobre os erros do criacionismo, da Igreja e, claro, da Bíblia. As crianças também podem ser doutrinadas sobre os males do capitalismo e sobre os benefícios do socialismo e da igualdade econômica. Para que isso se torne realidade, a educação dos filhos deve ser tirada das mãos dos pais e entregue ao Estado. As assistências governamentais foram inventadas para criar uma dependência essencial do Estado, uma vez que buscam a prosperidade do marxismo. Nos Estados Unidos, houve um aumento dessa dependência quando trilhões de dólares foram criados virtualmente a fim de pagar a assistência financeira governamental necessária após a pandemia do Covid-19. Daqui para frente, podemos esperar mais pedidos de intervenção governamental, mais controle estatal e uma maior redistribuição de recursos. No momento em que esse livro foi escrito, o governo dos Estados Unidos ainda não havia se responsabilizado pelos negócios e empresas do país. Aos poucos, porém, estamos aceitando uma visão econômica cada vez mais socialista e trilhando gradativamente nesse caminho. O marxismo propõe que o governo assuma o controle permanente da economia e forneça segurança financeira aos cidadãos, oferecendo-lhes benefícios do nascimento à morte, assistência médica, renda mínima e congelamento ao controle de preços, mensalidades universitárias gratuitas e a garantia de uma aposentadoria confortável fazem parte de sua agenda. O marxismo propõe uma economia planejada pelo governo e defende que os direitos estatais são superiores aos direitos concedidos por Deus. A opressão é fundamental para a história e começa o vitimismo. Os marxistas sabem que precisam explorar as queixas, muitas vezes reais, do proletariado à classe trabalhadora, e, sim, até mesmo as reclamações das mães oprimidas em seus lares. As mulheres são incentivadas a se considerarem vítimas do passado, das normas sociais, das tradições e dos homens. Somente a vitimização pode fazer com que a mulher deseje romper com seu passado judaico-cristão para abraçar o ideal marxista de um mundo em que todos são iguais. Se quiserem alcançar o seu potencial, as mães devem, entrando no mercado de trabalho e desfrutando da prosperidade oferecida por um Estado marxista, rejeitar os papéis tradicionais restritivos e aprovar a sua igualdade. Como veremos em um capítulo mais adiante, o foco na vitimização também se aplica à raça, não com a intenção de trazer reconciliação, mas de manter o conflito racial. A revolta, com diversas facções lutando entre si, é necessária para o objetivo maior de provocar uma revolução cultural que desestabilize a ordem existente e dê início a uma nova era de controle
governamental e de valores marxistas. Exigências impossíveis são feitas a fim de impedir o progresso nas relações raciais, em vez de se buscar pontos em comum e soluções sensatas. Por favor, entenda que Marx estava certo ao destacar a existência da opressão. No entanto, as soluções por ele propostas são completamente equivocadas e destrutivas. Ao considerar o problema como uma opressão sistêmica externa entre as classes e ignorar a doutrina bíblica do pecado original e da responsabilidade individual, ele conduziu seus seguidores por um caminho de conflitos intermináveis e de impossível resolução. Historicamente, quando conseguiu vitórias, o marxismo as conquistou à custa de milhões de vidas e depois estabeleceu o seu próprio sistema de opressão, muito mais opressor do que a opressão de que ele prometia libertar. Mais adiante discutiremos esse fracasso mais detalhadamente. Muitos que não sabem nada sobre Karl Marx ainda assim colaboram para o avanço da agenda marxista. Por exemplo, em vez de simplesmente insistir na luta por uma conduta policial correta e no afastamento dos policiais corruptos, o movimento deseja neutralizar completamente a força policial a fim de desestabilizar a ordem social existente. Eles sabem que a anarquia é um passo importante para a destruição do capitalismo e da cultura ocidental. Os marxistas insistem que o sistema escolar deve mudar seu currículo a fim de refletir essa visão alternativa de sociedade. Obras escritas por autores ocidentais devem ser rejeitadas, comportamentos bizarros devem ser normalizados, a necessidade do socialismo deve ser enfatizada e opiniões contrárias devem ser ridicularizadas. A esperança deles é que as futuras gerações, controladas pelo politicamente correto e por políticos marxistas, adotem a visão marxista. Para os marxistas, a libertação de tabus sexuais, dos papéis tradicionais de gênero e da lei natural resultará em igualdade racial e econômica que acabará por libertar uma população outrora complacente e oprimida. Assim que seus líderes assumirem o poder, essas reformas serão implementadas. Atualmente existem organizações dedicadas a essa agenda. Todos concordamos que vidas negras são importantes, na verdade, todas as vidas negras são importantes, mas a organização que utiliza esse lema desde a sua fundação esconde a sua verdadeira agenda, que é alimentada por ideologias marxistas. Por exemplo, em seu site está escrito: nós rompemos com a estrutura ocidental de família nuclear, apoiando uns aos outros como famílias extensas e como aldeias em que os membros cuidam uns dos outros. Nós promovemos uma rede de apoio à comunidade queer. 3. Além disso, um de seus fundadores admitiu: somos marxistas por formação. 4. Obviamente, a organização Black Lives Matter não fala por todos os negros, porém, após o brutal assassinato de George Floyd, ela tem recebido amplo apoio nacional e político. Aqueles que não apoiam a organização são frequentemente acusados de racismo. Diversas são as mudanças exigidas em nome da igualdade e da justiça, termos que discutiremos mais adiante. Enquanto isso, vamos fazer uma pequena pausa e rastrear a influência de uma pessoa que ajudou na destruição da estrutura familiar. Margaret Sanger avança a agenda. Margaret Sanger, influenciada pelos ideais do marxismo cultural, foi uma revolucionária que pretendia transformar o modelo familiar norte-americano a fim de transformar o restante do mundo. Em março de 1914, ela lançou um periódico intitulado The Woman Rebel, a Mulher Rebelde, que defendia a anarquia moral e política. O seu lema era: sem deuses, sem mestres. No jornal, ela elogiava as virtudes de ser mãe solteira e da contracepção, além de afirmar que as mulheres tinham o direito de enfrentar o mundo com uma expressão agressiva no olhar, de ter um ideal, de falar e agir desafiando as convenções. 5. Em seu livro Women and the New Race, As Mulheres e a Nova Raça, lançado em 1920, ela previa que a rebelião das mulheres reconstruiria o mundo. Sanger acreditava na evolução e que pessoas aptas deveriam ter mais filhos do que as inaptas. Ela se dedicou a tentar libertar as mulheres com a liberdade reprodutiva, o que permitiria que elas fossem
promíscuas, porém incapazes de decidir se queriam ter filhos ou não. Assim como o controle de natalidade é o meio pelo qual a mulher alcança a liberdade básica, é também o meio pelo qual a mulher destruirá o mal que ela mesma causou por meio de sua submissão. 6. Preste atenção no que ela afirmou. A mulher deve destruir o mal que ela mesma causou por meio de sua submissão. Em outras palavras, a submissão ao marido é um mal. Ficar em casa para cuidar dos próprios filhos é escravidão. O lar deve deixar de ser composto por pai, mãe e filhos. Liberdade significa igualdade de papéis, de renda e liberdade sexual. Os papéis bíblicos de casamento e fé em Deus passaram a ser considerados obsoletos e prejudiciais. A ilegitimidade serve muito bem à causa marxista, visto que a criança nascida fora do casamento carrega uma probabilidade menor de ser fiel ao seu lar, aos seus pais ou à igreja de que faz parte. A criança sem raízes familiares é mais facilmente influenciada a adotar valores seculares e a receber benefícios estatais. O Estado pode fazer por essas crianças aquilo que a sua própria família não teve condições de fazer. Uma vez livre das restrições de fidelidade sexual e munida de promessas de igualdade de renda, a sociedade pode, finalmente, se libertar. A partir dessas premissas básicas, o feminismo floresceu, assim como o aborto, a revolução sexual, os casamentos homossexuais e, mais recentemente, a euforia da agenda apregoada pelo inacreditavelmente, em 1900. Smith, membro dos Students for a Democratic, aos seus pais uma igreja de que faz, floresceu, assim como o aborto, a revolução sexual, os casamentos homossexuais e, mais recentemente, a euforia da agenda apregoada pelo movimento transgênero. Inacreditavelmente, em 1969, Judy Smith, membro dos Students for a Democratic Society, Estudantes por uma Sociedade Democrática, previu o nosso futuro quando escreveu: nós, do movimento de libertação das mulheres, negamos a existência de quaisquer diferenças inerentes entre homens e mulheres. Todas nós estamos presas pela sociedade que criou nossos papéis. Questionamos os ideais de casamento e maternidade, e questionamos a própria sociedade que criou esses papéis e valores. 7. A lei natural, e claro, precisaria ser abandonada nessa busca por igualdade. Esse empenho se tornaria o mantra dominante que traria a destruição da família, investida tão necessária para alcançar a visão marxista. Hoje sabemos que essa mesma busca por igualdade foi a responsável pela ideia de que dois homens ou duas mulheres podem ter relações sexuais e de que tais uniões devem ser normalizadas. Além disso, dois homens homossexuais podem adotar um bebê e cuidar tão bem dele quanto uma mãe e um pai tradicionais. A doutrina de que homens e mulheres são iguais em todos os aspectos da vida, aliás, hoje em dia, querem nos fazer acreditar que um homem pode dar à luz um filho, tornou-se uma questão religiosa que permeia a mente de muitos progressistas. Aqueles que celebram as diferenças entre a feminilidade e a masculinidade são considerados retrógrados e pessoas fora da realidade do mundo moderno. Pessoas assim estão do lado errado da história. Há ainda aqueles que desafiam a ortodoxia de que os papéis e aptidões de homens e mulheres são intercambiáveis. Já em 2005, em uma reunião acadêmica, o presidente da Universidade de Harvard, Larry Summers, foi questionado por que havia tão poucas mulheres no corpo docente na área de matemática e de ciências exatas. Summers teve a ousadia de responder que talvez fosse por causa das habilidades variantes entre homens e mulheres. No caso especial de ciências e engenharia, há questões de aptidão intrínseca e, particularmente, de variabilidade de aptidão. Essas podem ser as causas de um número reduzido de mulheres ocupando tais posições. 8. Os ânimos se exaltaram. Nancy Hopkins, professora de biologia do MIT, que ouviu o comentário,
disse. Meu coração bateu acelerado e a minha respiração ficou ofegante. Eu simplesmente não conseguia respirar porque esse tipo de preconceito me deixa fisicamente doente. Ela continuou, dizendo que, se não tivesse saído da sala, teria desmaiado ou vomitado. 9 mais tarde, Summers recebeu uma moção de censura e foi obrigado a renunciar seu cargo de presidente. Até onde sei, ninguém apresentou dados concretos que provassem que ele estava errado. No entanto, conforme veremos mais adiante neste livro, quando se trata de marxismo cultural, ciência, história e biologia devem ser deixadas de lado para manter os valores culturais em voga. A liberdade de expressão e as opiniões divergentes são estritamente proibidas. O movimento trans, que também avaliaremos mais adiante, quebrou ainda mais as distinções de gênero e apresentou uma nova gama de opções de gênero. E, como veremos, a razão, a civilidade e a ciência foram mais uma vez descartadas em favor da visão marxista de uma sociedade sem classes e sem gênero. E ainda não estamos nem perto do fim. Novas barreiras serão atravessadas, novas ideologias desenvolvidas, novas leis adotadas, e tudo isso deverá ser aceito de bom grado pelos cristãos. Para eles isso é progresso, mas não para aqueles com uma perspectiva bíblica. Os benefícios do movimento das mulheres. Este é um bom momento para dizer que nem todas as mudanças trazidas pelo movimento das mulheres foram negativas. É difícil para alguns de nós perceber que, embora alguns estados já permitissem que as mulheres votassem, a 19ª emenda, que garantiu esse direito, foi adotada em 1920, quase 150 anos depois que os Estados Unidos se tornaram uma nação. Em 2020, nós comemoramos o 100º aniversário desse marco. Assim como muitas outras reformas para as mulheres, esse direito estava bastante atrasado. As mulheres devem receber o mesmo pagamento que os homens que trabalham nas mesmas posições e o mesmo número de horas. Devemos concordar também que muitas mulheres já foram vítimas de seus maridos, empregadores e da sociedade em geral. Com certeza o movimento mitou, embora tenha sido usado incorretamente algumas vezes, foi algo necessário. Fico feliz em ver tantos homens obscenos sendo finalmente responsabilizados por seus abusos contra as mulheres. Felizmente, a Igreja está acordando para a realidade de que, em muitos lares, há abusos que não podem ser ignorados ou tolerados. As mulheres precisam ter voz, e nós, como cristãos, devemos ouvi-las. A Bíblia ensina que os sexos são iguais em valor, mas diferentes em funções. No momento da criação, foram especificados papéis únicos e complementares para o homem e para a mulher quanto ao casamento e à família. A natureza exata dessas funções foi e continua a ser discutida, porém está claro que pais e mães devem criar seus filhos juntos. Embora o ideal, biblicamente falando, seja que o pai trabalhe e sustente a família, enquanto a mãe cuida dos filhos e os educa, atualmente, no entanto, com as grandes pressões econômicas e em casos de mães ou pais solteiros, além de outros cenários familiares complicados, nem sempre esse ideal é possível. Houve um tempo em que aqueles que desejassem seguir o padrão bíblico poderiam fazê-lo tranquilamente. Hoje, porém, aqueles que tentam segui-lo são ridicularizados. A mídia, como líder da cultura, a agenda. A mídia não apenas reflete a cultura, mas a orienta, ela dá as diretrizes e espera que a sigamos. O fato de o foco da revolução marxista cultural estar no sexo, gênero e raça não deve nos surpreender. Afinal, esses temas desempenham papéis dominantes em nossa vida e são especialmente atraentes aos jovens. A sexualidade promete prazer e realização, seus sentimentos transcendentes de conexão e valor são a fonte de esperanças e fantasias contínuas. Ela é a base da nossa identidade como machos ou fêmeas, homens ou mulheres. A sexualidade nos dá o privilégio e a responsabilidade da reprodução, assim como a garantia da existência das gerações futuras. Todos nós somos seres sexuais. No entanto, se o ensino bíblico sobre o casamento pode ser redefinido, então a ordem social pode ser transformada. Os ativistas homossexuais aprenderam bem cedo que o avanço de sua agenda pode ser alcançado por meio de bullying, ameaças e, quando necessário, até mesmo violência. Mas sua agenda também pode ser apresentada como a opção
moral superior quando disfarçada com a linguagem do amor, da aceitação e da inclusão. Quando fazem isso, os ativistas enfatizam a palavra preferida e mais usada pelos marxistas culturais: igualdade. O poder das imagens midiáticas talvez você não tenha visto. Eu certamente não assisti, mas se tivesse assistido ao 56 o programa do Grammy Awards, em 26 de janeiro de 2014, teria ouvido a música Say Me. Love Amor Igualitário, cantada como uma ode aos relacionamentos homossexuais. Após a apresentação musical, Queen Latifah convidou 33 casais ao palco heterossexuais, homossexuais, multiculturais e multirraciais. Ambos trocaram alianças e ela os declarou legalmente casados, enquanto a decoração branca do fundo do palco explodiu em um arco-íris brilhante como as janelas de uma catedral. 10. Em seguida, Madonna entrou no palco para cantar Open Your Heart, Abra o Seu Coração, enquanto as imagens mostravam cenas dos casais se abraçando, chorando e cantando diante de uma plateia emocionada que aplaudia de pé. Então, um coral cantou as palavras iniciais de 1 Coríntios 13 e as intercalou com o refrão de She Keeps Me Warm. Ela me mantém quente. Tudo isso representou um claro ataque contra a proibição bíblica de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Robert P. Jones descreveu o ocorrido da seguinte maneira: foi uma provocação direta à oposição religiosa aos direitos dos homossexuais diante de 28,5 milhões de telespectadores americanos em uma noite de domingo. 11 Naquela noite, quase 30 milhões de americanos viram o que parecia ser uma demonstração de amor que claramente tentava ridicularizar a moralidade cristã, sem se importar, em absoluto, com as implicações daquilo para a família e para a sociedade em geral. Em uma das letras, a Bíblia foi desprezada, sendo considerada apenas um livro escrito há muito tempo. O mesmo livro, porém, foi convenientemente usado quando eles desejaram enfatizar os versículos que falam de amor. Esse é um exemplo maravilhoso de como a cultura atual acredita que pode escolher as partes da Bíblia que lhe convém e ignorar as que não convém. Essa mentalidade é perigosa para todos. A grande mídia é serva da revolução sexual. Ela jamais, sob nenhuma circunstância, vai expor o lado trágico do movimento homossexual, o seu compromisso com a sexualidade desenfreada, relações sexuais não naturais e o profundo arrependimento e confusão experimentados por muitos que desejam deixar relacionamentos homossexuais ou que fizeram cirurgias de mudança de sexo. Essa mesma mídia não deseja apresentar os benefícios da lei natural e os motivos pelos quais a estrutura da família tradicional é mais benéfica ao ser humano. Na verdade, séries famosas, como Will e Grace, há muitos anos entretêm a cultura secular retratando aqueles que se opõem a relacionamentos homossexuais como fanáticos ignorantes e preconceituosos. A série Modern Family, com 11 anos de sucesso na televisão, tentou destruir todo vestígio da família tradicional com humor e roteiros inteligentes. Quem poderia se opor ao relacionamento de dois homens apaixonados um pelo outro? O mundo precisa de mais amor, e não de menos, não é verdade? A revolução sexual não é o único desafio que a igreja enfrenta atualmente, mas com certeza é um dos maiores. Neste livro, serão abordados justiça social, racismo, socialismo, propaganda e outras pautas como essas. A pressão para aceitarmos a transformação sexual da sociedade está à nossa porta. Na verdade, para ser mais preciso, ela já invadiu as nossas casas. A escolha sinistra que enfrentamos: escolheremos o confronto ou nos entregaremos? Robert P. Jones, em seu livro The End of White Christian America, o fim de cristãos brancos no ZEUA, descreve o desafio enfrentado pelos cristãos conservadores. O que está em jogo não é apenas o resultado de debates políticos. O futuro dos grupos religiosos conservadores depende de como eles estão dispostos a navegar das margens em direção à corrente atual. O distanciamento da forte oposição ao casamento homossexual desencadearia uma profunda crise de identidade, além de ser um grande risco de perder o apoio de sua base atual. Embora seja uma base que está envelhecendo, a recusa de uma reavaliação, por outro lado, pode relegar os grupos conservadores à irrelevância cultural e ao declínio contínuo.
na medida em que um número cada vez maior de jovens tem abandonado a igreja. 12. Basicamente, Jones está dizendo que aqueles que defendem e seguem os ensinamentos bíblicos acerca do casamento parecem estar fadados à irrelevância cultural, e a prova disso é o número cada vez menor de jovens nas igrejas. Na citação anterior, Jones nos expõe o desafio enfrentado atualmente pelos cristãos. Os secularistas não estão satisfeitos em viver suas vidas e deixar que aqueles que pensam de forma diferente sigam seu próprio caminho. Eles não estão satisfeitos com o pluralismo e com a interação de ideias. Eles não querem igualdade, mas querem dominar. Aquilo que, no passado, já foi condenado não deve ser simplesmente tolerado, mas celebrado. E, por sua vez, aquilo que, no passado, foi celebrado deve, agora, ser condenado. Só assim esses ideólogos conseguirão ver a sua visão utópica se concretizar. O objetivo dos secularistas é ver a cultura se render completamente ao ponto de vista deles. As vozes dissidentes são ridicularizadas até se submeterem ou se silenciarem. Alguns acreditam que, se o cristianismo não aderir à agenda homossexual, suas escolas terão de fechar e a igreja se tornará obsoleta. Universidades cristãs já estão enfrentando pressões jurídicas e econômicas para rever suas posturas bíblicas, especialmente em relação às questões sexuais. Então, será que devemos mesmo nos juntar à revolução a fim de não nos tornarmos ultrapassados? É isso que alguns especialistas estão dizendo. Somos alertados de que, se nós, como igreja, não nos curvarmos às poderosas correntes culturais de nossos tempos, nos tornaremos uma relíquia no museu cultural, um objeto de curiosidade histórica, sem nenhuma influência ou voz. A outra possibilidade é representar o cristianismo bíblico e enfrentar as consequências. Estamos preparados para isso? A igreja silenciosa chegou a hora de a igreja entrar em ação e assumir o seu lugar de direito de superioridade moral. Aqueles de nós que foram testemunhas da rápida transformação dos Estados Unidos, nós, que somos membros da igreja, estamos calados. É por um bom motivo. Para nossa vergonha, temos medo da esquerda secular. Temos medo de sermos mal interpretados pela imprensa, difamados pelas minorias barulhentas e ameaçados pelos radicais. Realmente não é nada agradável ser chamado de racista, propagador de discursos de ódio, fanático, homofóbico, ou ser acusado de tentar impor nossas posições religiosas aos outros. Fico feliz por raramente ter sido convidado a fazer comentários sobre essas questões em redes de televisão seculares. Em 1982, eu fazia parte de um grupo de pastores de Chicago que deram uma entrevista coletiva para protestar contra um decreto que estava sendo discutido na prefeitura e beneficiava a causa homossexual. Enfrentamos as críticas comuns e já esperadas e, no fim, perdemos a batalha. Mais tarde, uma de nossas secretárias da igreja Moody atendeu uma ligação que era para mim. A pessoa queria me lembrar de que nós havíamos perdido e eles ganhado. Ela me repreendeu por ter entrado naquela briga. Nós, cristãos, fomos orientados a permanecer calados e a não nos intrometermos na revolução da esquerda, ficando sempre de boca fechada. Quando escrevi o livro The Truth About Same-Sex Marriage, a verdade sobre o casamento homossexual, vários manifestantes defensores do casamento homossexual foram até a frente de nossa igreja para gritar impropérios enquanto rasgavam cópias do meu livro. Um desses militantes gritou: "Vou tacar um tijolo nessa janela." Quem precisa desse tipo de publicidade? Há outra razão para termos ficado calados todo este tempo. Ansiamos por parecer amigáveis, acolhedores e misericordiosos. Queremos apresentar Jesus como Salvador ao maior número possível de pessoas. Se aquilo em que acreditamos e o que dizemos sobre a agenda da esquerda secular se tornar público, seremos chamados de propagadores de ódio, intolerantes e legalistas. Sofreremos o seu escrutínio e até mesmo a menor das ofensas será agigantada. Não podemos gritar tão alto quanto os militantes radicais, tampouco devemos. Assim, acabamos recuando em silêncio. Espera-se que nós, por sermos cristãos, fiquemos presos em nossa bolha se nos metermos nas questões da cultura secular. Se nos manifestarmos sobre qualquer assunto fora dos limites aprovados pelos esquerdistas,
corremos o risco de sermos humilhados e difamados. Como um ateu me disse certa vez, a igreja não terá problemas, desde que fique na sua. Devo dizer que escrevo este livro com o coração pesado. Eu jamais havia me sentido em uma posição tão semelhante à de Josafá, que convocou um jejum quando vários exércitos se uniram para atacar Israel. Ele fez uma oração desesperada de arrependimento, suplicando a Deus e dizendo: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. 2 Cr 20.12. Mas, quando os levitas começaram a cantar louvores ao Senhor, eles venceram os seus inimigos. Certamente, o Deus soberano, o Deus que sabe de todas as coisas e as planeja segundo a sua vontade, nos preparou para este momento. Estamos mais prontos do que podemos imaginar para representar a Cristo nesta cultura dividida. Talvez não saibamos o que fazer exatamente, mas devemos dizer como Josafá: os nossos olhos estão postos em ti. O propósito deste livro: como podemos viver com coragem em uma cultura onde aqueles que gritam mais alto ganham a discussão, como devemos nos comportar em um tempo em que o cristianismo está sendo deturpado abertamente a fim de agradar a cultura secular, como podemos lutar contra as injustiças legítimas quando somos forçados a nos ajoelhar diante de uma agenda destrutiva. O objetivo deste livro não é inspirá-lo a reconquistar as nações. Não temos a determinação nem a influência necessárias para reverter as leis do casamento homossexual, para pôr fim à obsessão cultural pela destruição das normas sexuais e pelo esquecimento do passado. É muito improvável que consigamos, um dia, reverter as leis que restringem a liberdade religiosa nas Forças Armadas ou tirar o controle da educação pública das mãos do governo, que utiliza de um currículo progressista e sexualizado para perverter as crianças e adolescentes na rede pública, e devolvê-lo aos pais. Essas questões são praticamente irreconciliáveis. Vimos que muitas barreiras são fracas demais para suportar as pressões culturais que tomaram conta da nação. Os radicais sabem muito bem como parecer bonzinhos e como fazer os cristãos parecerem vilões. Eu não escrevi este livro na tentativa de resgatar a cultura, mas sim a igreja. Este livro tem vários propósitos. O mais importante deles é o meu desejo de inspirar a igreja a se posicionar corajosamente contra as pressões da nossa cultura, que deseja corromper a nossa mensagem e calar o nosso testemunho. Esta não é a hora de nos escondermos atrás das paredes de nossas igrejas, mas sim de nos prepararmos, e de prepararmos as nossas famílias para enfrentar, com coragem, futuro ameaçador que se aproxima depressa. Devemos nos unir a grupos e pessoas, sempre lhes dando a razão da esperança que há em nós, fazendo isso com mansidão e temor. 1 P 3.15. Escrevi este livro visando todos aqueles que sentem um fardo para consolidar o que está para morrer, como Jesus disse para a igreja de Sardes. AP 3.2. Escrevi este livro para que as famílias saibam o que os seus filhos estão aprendendo nas escolas públicas, nas universidades e na cultura em geral. Escrevi este livro na esperança de que permaneçamos fortes e defendamos com alegria a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. JD 3. Precisamos separar o joio do trigo e a realidade dos delírios movidos por luxúrias várias. Entretanto, o objetivo mais importante deste livro é que ele sirva como um chamado à oração em sincero e profundo arrependimento. Este é tempo como o de Daniel em que devemos clamar a Deus, confessando os nossos pecados e os pecados de nossas igrejas e de nossa nação. Não poderemos avançar apenas com palavras, mas carecemos também de atitudes, determinação e uma dependência renovada no Senhor. E, embora este livro tenha por objetivo esclarecer as ameaças enfrentadas pela igreja hoje, nada disso teria valor se tudo não fosse acompanhado por um desejo sincero de buscar desesperadamente a Deus, em obediência e misericórdia. Os americanos têm gastado US$ 2,1 bilhões em serviços e produtos místicos, em uma tentativa de encontrar sentido olhando para dentro de si ou tentando ouvir uma voz do céu que lhes dê alguma esperança e direção. 13. Se achamos que podemos lutar contra essa cultura enganosa apenas vencendo no campo das ideias, estamos muito enganados.
As melhores ideias não costumam vencer em uma cultura obcecada por promessas utópicas vazias. É fundamental compreendermos que, por trás das manchetes, existe uma guerra espiritual, uma batalha voraz que só pode ser enfrentada com oração e arrependimento, seguidos de atitudes que demonstrem contrição. Só então poderemos ter alguma esperança de ser uma voz poderosa nesta nação. Sou cético quanto à nossa disposição a enfrentar os ventos contrários. Já estamos tão conformados da nossa cultura que podemos ter dificuldade de saber por onde começar a nos posicionar com firmeza. Somos como um peixe que nada pelo oceano e se pergunta onde está a água. Talvez tenhamos perdido a nossa capacidade de desprezar o pecado, seja o nosso, seja o pecado que prevalece em nossa cultura. Uma vespa, uma faca e uma terrível descoberta em um dos ensaios de George Orwell. Ele apresenta uma imagem gráfica da perdição humana. Ele descreve uma vespa no seguinte cenário: a vespa estava comendo geleia do meu prato e eu a cortei ao meio. Ela nem percebeu e continuou comendo, enquanto um minúsculo fio de geleia escorria de seu esôfago lacerado. Só quando ela tentou voar que percebeu a gravidade do que havia acontecido. O mesmo ocorre com o homem moderno. 14. Tudo parece estar perfeitamente normal entre nós. Temos nossas casas, nossos empregos e salários. Assim como a vespa, estamos satisfeitos porque ainda temos eleições e tribunais. Ainda temos um congresso e um presidente. Ainda podemos pregar o evangelho em nossas igrejas. No entanto, recentemente, enfrentamos uma pandemia, uma crise econômica e a intensificação do conflito racial em meio a disputas políticas e ao aumento da polarização. O ventre de nossa nação está sendo devorado e, assim como a vespa de Orwell, não seremos capazes de reconhecer a nossa verdadeira condição até que acordemos e percebamos que as nossas asas foram arrancadas. O mundo que pensávamos conhecer não existe mais. E o pior é que as nossas igrejas aceitaram essas mudanças após pequenas reclamações. Estamos em uma guerra pelo futuro de nosso país. Mas, o mais importante, estamos em guerra dentro de nossas igrejas, algumas das quais já substituíram o evangelho pela cultura. Meu desejo é que nos inspiremos a ter coragem de caminhar em direção ao fogo, em vez de fugir das chamas. O Senhor nos trouxe a este momento cultural, e não podemos pensar que o nosso futuro está garantido. Como o próprio Orwell disse, numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. 15. Proponhamo-nos a não permitir que nos ridicularizem nem nos calem. Falaremos e, como Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel, decidamos não nos curvar. O formato e a linguagem deste livro. Ao observar o sumário no início deste livro, você verá que os próximos 8 capítulos discutem como a esquerda cultural está tentando refazer o nosso país. Cada capítulo termina com a minha opinião sobre qual deve ser a nossa resposta como cristãos a esses ataques morais e espirituais. O último capítulo é baseado nas palavras de Jesus à igreja de Sardes: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer." Leia Apocalipse 3.2. Creio que é isso que Jesus está dizendo à igreja hoje. Na maioria dos casos, prefiro usar o termo secularismo radical, em vez de esquerda radical, por causa das implicações políticas desta última expressão. Minha preocupação não é, propriamente, a esquerda e a direita políticas, mas as transformações culturais que nos estão sendo impostas por diferentes espectros políticos. Prefiro, portanto, utilizar o termo secularistas radicais, ou, outro termo conhecido, humanistas. Quando uso o termo esquerda radical, é porque, nesses casos, considero um sinônimo dos demais. As filosofias e ações subjacentes defendidas pelos secularistas radicais são tão dominantes em nossa sociedade que devem ser identificadas e encaradas como ameaças às nossas liberdades e à força de nossas igrejas e congregações. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada. Oro para que você fique mais informado e se sinta mais desafiado a defender a sua fé, além de mais disposto a agir com a convicção de que os dias do cristianismo complacente devem acabar. Cada um dos capítulos deste livro contém uma breve oração que deve servir de exemplo para nós mesmos e para o nosso testemunho coletivo.
Permita que essas breves orações sejam um incentivo para um profundo arrependimento e para sua intercessão. Sabemos que apenas Deus pode nos salvar da destruição que está por vir. Portanto, precisamos clamar ao Senhor como nunca antes. Ouçamos as palavras do Senhor a Josué: "Sê forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares." Jotas 1.9. Capítulo 2.